Então, pois é, na realidade as pessoas me perguntam sobre implantes cerâmicos e alguns pacientes muitas vezes entendem que isso é uma novidade, né? Algo muito recente. Na realidade, a zircônia, que é o material com o qual são feitos os implantes cerâmicos, ela já vem sendo pesquisada há décadas. E nos últimos 15 anos houve uma evolução muito grande da odontologia em relação a uma odontologia livre de metal. E os implantes cerâmicos fazem parte dessa evolução. A minha primeira experiência com implantes cerâmicos foi no Fellow, que eu tive a oportunidade de fazer nos anos de 2013 e 2014 na Universidade da Califórnia, aonde tive a oportunidade de ver pela primeira vez o implante cerâmico ser instalado, ser acompanhado todo o período de osteointegração desse implante e depois feita então a carga final ou a prótese, né, a restauração final desse implante. Isso me encantou muito pelas características que eu pude vislumbrar naquele momento, vendo um material totalmente diferente do titânio com o qual eu estava acostumado a trabalhar. E aí eu passei a pesquisar as vantagens reais de um implante livre de metal, que para muitos pode ser somente a cor, né? O fato dele ter a cor próxima da cor dos dentes, então algumas marcas têm esse implante na cor branca mesmo, outros na cor marfim, mas o fato é que, sim, os implantes cerâmicos feitos de zircônia, eles têm uma característica de uma coloração muito natural, diferentemente dos implantes metálicos que são cinza, né? Ou muitas vezes cinza escuro. Mas a implantodontia de cerâmica, ela tem vantagens muito maiores do que somente a cor desses implantes. Vantagens do tipo a adesão gengival, que no implante cerâmico é muito melhor, então a zircônia tem uma característica diferenciada em relação ao metal, e aí a gente está comparando com o titânio, e isso os estudos nos mostram, já existem uma vasta literatura publicada em relação à implantodontia cerâmica, e aí nós temos então a vantagem de uma naturalidade, de um comportamento de um material muito mais próximo da gengiva, que é o caso da zircônia, do que o titânio. Então isso nos permite uma adaptação gengival mais forte, né? Ou seja, há uma adesão gengival muito grande da gengiva, né, da mucosa no implante cerâmico, diferentemente do implante de titânio. E o que isso significa para o nosso paciente? Na realidade, isso significa para o nosso paciente uma maior prevenção em relação às doenças periimplantares, que nós temos então a mucosite e a periimplantite. E a gente tem dados muito impressionantes em relação às infecções periimplantares, né, que são algo que a gente está lutando cada dia mais em relação aos implantes que foram colocados anteriormente, né, mas a periimplantite e a perda de implante por infecção, ela é, né, uma infecção crônica, ela é algo muito real nas nossas clínicas. E com os implantes de zircônia, por ter um comportamento gengival muito mais próximo daquilo que a gente considera natural, que são os nossos dentes, né? A gente tem, então, uma possibilidade de uma prevenção em relação às lesões periimplantares. E por que eu digo isso? Né? Não é um achismo, uma invenção. Isso está na literatura. Né? Os implantes cerâmicos, eles têm um menor acúmulo de placa, ou seja, se o mesmo paciente com implante de titânio e com implante cerâmico, o implante cerâmico vai acumular menos placa pela característica da zircônia, né, de ter impossibilitar uma adesão bacteriana na sua superfície, né, diferentemente do metal titânio. Então isso já é uma característica muito importante. E, consequentemente, nós temos uma menor recessão gengival, menor profundidade de sondagem, que é quando a gente faz o exame clínico e colocamos então uma sonda para ver o quanto que ela entra na gengiva. Nos implantes cerâmicos, nós temos um comportamento muito mais próximo da dentição natural. Então, a implantodontia cerâmica, ela chegou, né, e ela cresce cada vez mais no mundo todo, e os pacientes hoje nos procuram
pelas suas características, né? Então, claro que existe também toda uma questão da odontologia integrativa, da medicina integrativa. Pacientes nos procuram porque realmente não querem, né, correr o risco de ter um metal na sua boca, um material que possa causar um processo inflamatório crônico, né? E eu não estou dizendo que a gente vai sair tirando implantes da boca do paciente porque eles estão fazendo mal, né? Eu estou querendo dizer que se eu puder evitar hoje colocar um implante metálico no meu paciente, né? Claro que eu ainda não consigo reabilitar todos os casos com implantes cerâmicos, mas eu tenho hoje no mercado opções tanto importadas quanto nacionais, de fabricação nacional de alta qualidade, que me permite reabilitar o meu paciente e evitar que ele coloque mais metal no seu corpo ou que ele coloque metal pela primeira vez, porque muitas vezes o cirurgião dentista é o primeiro a introduzir uma peça metálica no corpo do paciente, né? Não está errado fazer isso. Não está errado, mas se eu puder hoje evitar, e hoje eu consigo fazer isso no consultório, eu vou procurar oferecer a esse paciente o quê? Uma odontologia totalmente livre de metal, inclusive na parte cirúrgica, que é colocar, então, no corpo do meu paciente um material cerâmico, né, e usufruir das propriedades cerâmicas, que são a não condução de corrente elétrica, a não condução ou não captação de ondas eletromagnéticas, né? Então é um metal mais inerte ao corpo humano, né? Não libera óxidos, não sofre processo de corrosão, ou seja, não vai liberar micropartículas naquele tecido gengival. E é o que a gente vê nos casos de pacientes que nos procuram com aquela inflamação crônica, com a gengiva sangrando. Pá, doutor, mas eu escovo, eu cuido, mas está sempre sangrando, dói quando eu mastigo, né? E muitas vezes não é a técnica que foi utilizada errada, não foi o sistema de implante que foi utilizado errado, mas algumas vezes é o quê? A liberação de óxido, de micropartículas, né? Pela oxidação, pelo atrito de duas peças metálicas, né? Então, isso sempre vai acontecer. Se você tem um metal que é unido por duas peças, parafusada em meio úmido, que é o meio bucal, você vai ter o processo chamado tribocorrosão, que é a liberação de micropartículas através do processo de corrosão pela oxidação, né? E isso não quer dizer que seja ferrugem, mas pela formação de uma camada de óxido ao redor do metal e também pelo processo de atrito. Então, essas duas coisas combinadas, a oxidação, né, ou a corrosão mais o atrito, vai levar à liberação de micropartículas no ambiente periimplantar, certo? E alguns estudos já mostram que muito tecido inflamatório coletado durante a remoção de implantes ou em tecidos periimplantares apresentam micropartículas de metal, né? Ainda é muito cedo para se dizer se são elas realmente a causa dessa infecção periimplantar, mas a gente já pode dizer que existe uma relação, certo? E com a zircônia eu não tenho isso, né? Nós não temos corrosão e nós não temos também desgaste por atrito, principalmente quando nós utilizamos implantes que são de corpo único, né? Que eu quero mostrar para vocês também como é que isso funciona. Podemos cortar aqui? Que a gente comentou anteriormente, o fato de ter a coloração natural dos dentes, ou seja, não causar sombra na gengiva, aquela sombra azulada, escura ou acinzentada que a gente vê nas gengivas de alguns pacientes que nos procuram para retratamento, mas também o fato desses implantes não conduzirem corrente elétrica, não sofrerem ação de ondas eletromagnéticas e serem isolantes térmicos, né? Então a zircônia é um material que vem substituindo o metal em muitos locais, né? Na indústria, como por exemplo na alta performance automobilística, na alta performance de naves espaciais. Então cada vez mais as cerâmicas vêm substituindo o metal de maneira altamente qualificada,
né, melhorando a performance de muitas coisas que a gente talvez nem perceba. E o implante cerâmico também oferece essas características. Então, pelo fato de não sofrer o processo de tribocorrosão e muitas vezes pelo fato dele ser um implante de corpo único, como a gente pode ver aqui na tela, esse implante se assemelha muito mais com o elemento dentário. Né? O elemento dentário tem basicamente duas partes, né? A raiz, que é aquela parte que fica dentro do osso, e a coroa, que é a parte que a gente expõe e mostra no sorriso, que nos ajuda a mastigar. Então, o implante cerâmico, ele devolve essas duas partes para o paciente, do mesmo material, sem a necessidade de aparafusar uma prótese. Ou seja, não tem aquele micromovimento que com o tempo pode soltar a prótese, que pode levar à liberação de metal ou de microfragmentos naquele tecido ao redor dos implantes. E isso, então, nos permite, né, resultados muito legais, né, como esse que vocês podem ver aqui. Né? Ou seja, um elemento dentário, incisivo lateral superior, que é um local muito delicado e muitas vezes difícil de chegar numa estética adequada para os nossos pacientes, você consegue perceber a delicadeza que é um implante cerâmico no seu comportamento com o tecido gengival. Porque a parte óssea, ele vai se comportar da mesma maneira que o implante de titânio, ele vai osso integrar da mesma maneira. Mas é no tecido gengival, ao redor do implante cerâmico, que nós percebemos a característica, né, superior da zircônia. E é o que nós vemos, então, ao redor de uma reabilitação ainda sem a coroa, né, pronta para receber a coroa final, também feita de zircônia, né, a delicadeza desse tecido ao redor do implante de cerâmico, que muito se assemelha com o tecido que se organiza ao redor dos dentes naturais. Então, o implante de titânio, ele tem, pelo fato dele ter duas peças e por ele apresentar micromovimento, ele acaba tendo essa dificuldade de interação com o tecido gengival. Eu preciso colocar esse implante muito mais acima do nível gengival para escondê-lo, né? Isso gera muitas vezes uma dificuldade de higiene por parte do paciente. Né? Isso pode levar a uma infecção dentária no futuro, que seria a infecção periimplantar, que nós chamamos de periimplantite. Os implantes cerâmicos, eles são colocados a nível gengival. Eles ficam na mesma altura, como se eu tivesse feito um preparo para colocar uma faceta ou uma coroa cerâmica nesse dente. Então, eu invado muito menos o corpo do meu paciente para colocar o implante cerâmico. Seja ele de uma peça, seja ele de duas peças, porque nós também temos a opção de usar a prótese parafusada no implante cerâmico. Contudo, pelo fato da cerâmica não sofrer oxidação e não sofrer desgaste por atrito, essas duas peças sofrem praticamente uma fusão, né? Quando nós damos o torque no parafuso que as une, e elas funcionam também como um corpo único. E aí eu posso utilizar no implante de uma ou de duas peças as mesmas vantagens de um implante cerâmico em relação à característica da zircônia e ao tecido periimplantar. E é o que a gente vê na reabilitação dos pacientes, que passam a ter então uma estética muito natural. Nós evitamos uma grande quantidade de enxertos associados também, ou seja, é uma técnica minimamente invasiva. Então, com os implantes cerâmicos eu consigo, além de preservar o tecido gengival na sua posição correta, eu não preciso usar técnicas muitas vezes mais agressivas para criar mais tecido gengival, né? Para criar mais tecido ósseo, porque eu não preciso esconder aquele material porque ele é da cor natural dos dentes. Agora, claro, quando há necessidade, enfim, é inevitável, nós precisamos utilizar essas técnicas e somos treinados e preparados para isso. Mas nós conseguimos ser esteticamente muito mais favoráveis e minimamente invasivos quando nós trabalhamos com a implantodontia cerâmica.